Muitas vezes a gente pensa que o nosso pecado é contra a igreja. Eu vou ser o rebeldinho da igreja. Eu vou ser aquele que não vai seguir o que a igreja diz. Mas entenda uma coisa, você cristão, eu como cristão, o nosso pecado, quando nós cometemos, é uma rebeldia direta contra Deus. E isso é o ponto que a gente precisa guardar para o nosso coração. Porque senão a gente vai viver um cristianismo frouxo, cheio de graça, graça, graça. E aí a gente se acostuma com o pecado e nós não queremos sair dele mais. Nós precisamos entender e parar de querer jogar a responsabilidade para outras coisas, para outras pessoas, para outras situações. A responsabilidade, ela é nossa. E nós temos vários álibis que a gente coloca. Pastor, porque eu já nasci com aquela propensão, com aquele erro, porque meu pai era assim, meu tio era assim, meu avô era assim. Eu vou ser traficante porque eu nasci nesse lugar. Porque eu vou ser isso. E esses são nossos álibis. Mas só que esses álibis, meus irmãos, não servem de nada, porque no final das contas, quem vai decidir se vai pecar ou não é você. Aí você pega e fala assim, essa é a desculpa principal de todos os cristãos. Sabe qual é a desculpa principal? Porque Adão pecou, Eva pecou, e aí todos nós somos pecadores, por isso que eu peco. Então, eu só sou pecador mesmo, então eu vou continuar pecando. O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia fala realmente que nós somos pecadores e que nós temos uma guerra. Vai no livro de João, capítulo 8. Livro de João, capítulo 8. João, capítulo 8, verso 34. João 8, 34. Diz assim, João 8, 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. E agora olha o que Paulo vai dizer lá no livro de Romanos, no capítulo 7, verso 25. Vamos lá. Manuseia a sua Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 7, verso 25. Paulo ele vai dizer assim, existe uma guerra, existe uma batalha que eu travo, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu já fiz. Aí quando ele está terminando essa oração, ele diz o seguinte, olha só, graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente eu sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo de quem? Da lei do pecado. Então ele fala assim, a minha mente ela sabe que eu preciso obedecer à lei, a minha mente ela sabe porque eu quero fazer isso, mas o meu corpo ele é escravo do pecado. Você é escravo do pecado, eu também. Mas nós não podemos pegar isso, nos arraigar nesse ponto e achar que simplesmente porque nós temos essa propensão para o mal, a gente precisa viver pecando, ou se acostumar com o pecado. Tem uma frase de um escritor chamado Brunner, olha só o que ele diz. O homem jamais peca totalmente por causa da fraqueza, mas sempre pelo fato de que se entrega em fraqueza. Mesmo no mais obtuso pecador, há uma fagulha de decisão. Sempre você não vai pecar simplesmente porque você tem a propensão para o mal, mas você vai pecar porque em algum momento, por mais fraco que você seja, você vai escolher pecar. Não adianta, nós vamos escolher pecar em algum momento, é uma escolha, é uma decisão, você escolhe pecar. O problema é quando nós terceirizamos esse serviço, e aí a gente bota a culpa no diabo que ele nem tem. Porque o diabo está me atentando. A Bíblia fala o quê? Para mim e para você? Que não há tentação que nós não podemos suportar. Então há sim uma decisão que você tem que tomar. Entenda, eu não estou aqui pregando perfeccionismo, nem dizendo que a gente consegue alcançar a perfeição. Eu só estou dizendo para você que pecado é problema sério. E pecado é uma decisão que a gente escolhe. E que quando a gente vive em estado de pecaminosidade, nós estamos vivendo em rebeldia constante contra Deus. Ok? Então, esse é o problema. Mas aí a gente precisa entender qual é a culpa verdadeira e qual é a culpa falsa. Sabe por quê? A gente é mestre em colocar a culpa em outras pessoas. E isso é muito fácil. E quando você está culpado de alguma coisa, ou não está culpado e as pessoas te condenam. Aí você fala assim, poxa, mas a culpa nem é minha.
E quando você sabe que uma pessoa está fazendo alguma coisa errada? Sabe aquele seu amigo que você luta, fala, meu filho, você está indo pelo caminho errado. Ou aquele casal que você sabe assim, não vai dar certo, tem que terminar, tem que sair, e a pessoa não sai do buraco. É Deus olhando para nós e falando assim, ô meu filho, você é pecador, sai desse negócio, se livra disso. A culpa de tudo é nossa, e o problema é que com esse cristianismo romântico, nós temos terceirizado essa culpa, colocando a culpa em muitas outras coisas, e aí as nossas mensagens, os nossos sermões, tudo tem que ser voltado para o pecador, arrependido, aquela melancolia, aquele negócio que você fica assim, ai pai. Sabe por quê? Porque nós só vamos entender, grava bem essa frase aqui, nós só vamos entender a vitória que nós temos em Cristo Jesus quando nós reconhecermos o tamanho do nosso pecado. Você só vai entender a grandeza do Deus que eu e você servimos quando nós reconhecermos o tamanho do problema no qual nós estamos enfiados. Por isso que eu escolhi falar sobre pecado. Porque o pecado é isso. Só que aí agora todo mundo só quer dizer aquele evangelho superficial, em que cura você de maneiras pequenas, e as pessoas simplesmente saem ali extasiadas, com um bom louvor, com uma pregação que move o seu coração, mas ninguém sai confrontado com a palavra de Deus. Olha só o que diz Jeremias, e nós já vamos caminhar aqui para o nosso final. Jeremias capítulo 6, o verso é o verso 14. Jeremias capítulo 6, verso 14. Aqui há uma advertência direta de Deus contra os falsos profetas. Eles estavam querendo camuflar os problemas que estavam acontecendo. E olha só o que acontece aí. O verso 14 diz assim: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo, paz, paz. Quando o quê? Quando não há paz. E muitas vezes a gente tem vivido assim, não tem pecado, vamos passar a mãozinha na cabeça, porque isso daqui é só um pecadinho, isso e aquilo. Pecado é transgressão da lei, pecado leva você para o buraco, pecado vai te tirar do céu. Pastor, mas nós somos pecadores, como é que eu faço? A gente precisa buscar a Deus e reconhecer a majestade dEle. Eu estou aqui, batendo, falando sobre esse negócio do pecado, porque a gente precisa reconhecer a nossa pecaminosidade. Tem uma frase de John Stott que diz assim: remédios superficiais são sempre o resultado de um diagnóstico falho.